e o Luiz Augusto César, hoje eu estou com o calo no dedo de clicar em cima da câmera e ainda não está funcionando. Mas vamos ao que interessa. Boa tarde novamente a todos. Meu nome é Alfredo Lopes, né? Sou editor do portal Brasil Amazônia Agora, e estamos começando o debate, o webinar sobre a velocidade 5G e as oportunidades que isso representa para o polo industrial de Manaus e para a cidade de Manaus. Esse evento é patrocinado pelo Centro da Indústria, pela Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, e é de iniciativa da Fundação Paulo Feitosa Tech e do nosso portal Brasil Amazônia Agora. Eu gostaria de iniciar rapidamente, para a gente não perder muito mais tempo, e passar a palavra inicialmente para o Roberto Garcia, que tem uma apresentação sobre o suporte, né? Os serviços, aquilo que a Fundação Paulo Feitosa Tech pode oferecer para a nossa sociedade, para o polo industrial de Manaus. Com a palavra, Roberto Garcia, que é diretor de novos negócios, cabeção da Fundação Paulo Feitosa e uma das pessoas mais criativas e colaborativas que nós temos aí nesse universo digital amazônico. Roberto. Obrigado, Alfredo. Depois de tanta deferência, né, fico até constrangido de continuar a apresentação, mas é uma satisfação muito grande poder estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, das iniciativas de trabalho, e mais do que isso, além de convidados especiais, que eu já vi a lista aqui de quem já se conectou, tem alguns parceiros, como a Márcia Guiar, Technicolor, companheira de longa data aí de projetos da indústria de 4.0, né? E outros parceiros aí, e também está podendo compartilhar esse conhecimento aí, tendo pessoas distintas, como o professor Sandro Breval, que também é companheiro nosso na Federação das Indústrias, da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e o professor Augusto, pessoa bastante conhecida aqui na região, também tem uma contribuição bastante diferenciada nos trabalhos que ele tem ajudado aqui na estruturação do ecossistema. Vocês estão enxergando a apresentação? Sim. Ok. Então, eu separei aqui alguns slides só para fazer um aquecimento inicial aí e um alinhamento de informações a respeito dos impactos aqui na indústria 4.0 no Amazonas, né? Então, para começar, que benefícios essa tecnologia vai estar trazendo não só para a indústria, mas em geral, que impacto vai ter na nossa vida, no dia a dia, né? O principal impacto está ligado à velocidade, para baixar informações. Para vocês terem uma ideia, essa velocidade é até 100 vezes mais rápida, né, do que a tecnologia que a gente dispõe ainda, que é o 4G. Outra coisa bastante importante, além da velocidade, é a latência, que vai ser reduzida para menos de 1 milissegundo, né? O que é a latência? Para quem assiste televisão, vê nas reportagens, né, para vocês entenderem o que é a latência, é o tempo que leva, né, desde da transmissão de dados até o retorno dessa informação. No caso da televisão, é o retorno da imagem, de voz, né? E vocês veem que às vezes tem uma demora, né? O repórter lá do outro lado fica aquele silêncio, fica esperando, né? Isso com o 5G acaba. Esse tempo de transmissão, de ida e retorno da informação, ele vai a nível de 1 milissegundo, então é muito rápido, não vai acontecer esse delay, né? Primeira rede projetada para ser escalável, versátil, eficiente em termos de consumo energético. Isso é outra coisa extremamente importante quando a gente fala de economia de
de energia, e aí não é só energia elétrica, mas é energia da bateria de celular, tudo aquilo que consome energia para poder usar essa tecnologia de transmissão de dados, ela vai consumir muito menos. Isso é extremamente importante, principalmente nos celulares que a gente usa no dia a dia. E outra coisa que é também extremamente importante é a quantidade de dados, né? Que ela consegue transitar com uma quantidade muito grande de dados. Isso viabiliza uma série de tecnologias que elas já estão presentes aqui no nosso dia, principalmente na indústria 4.0, mas que a gente, mesmo tendo o recurso, tem muita dificuldade nessa velocidade e na latência de transmissão. Para vocês terem uma ideia, o 2G, o foco principal era a transmissão de voz. O 3G já começou uma preocupação de voz e dados. O 4G, grande fluxo de dados. Começou-se também a disponibilizar a possibilidade de música, vídeo. O 5G, ele viabiliza, além de tudo isso, numa velocidade muito maior, e facilitando efetivamente a transição dessas informações. O que muda nas nossas vidas com o 5G? A gente vai poder viabilizar uma série de recursos, né, que, em função desse aumento de velocidade, a gente vai poder efetivamente usar essas tecnologias, né? Podemos viabilizar procedimentos médicos, por exemplo, à distância, fazer cirurgias à distância, download de games, vídeos em altíssima velocidade, monitoramento de tráfego, viabiliza várias iniciativas ligadas à Smart City, às cidades inteligentes. Vamos poder também viabilizar, finalmente, a utilização de carros autônomos, rastreamento de frota de veículos, vai acelerar processos de automação industrial, enfim, um grande número de dispositivos conectados que podem fazer serviços instantâneos. Quais são os desafios que a gente tem hoje, né? O primeiro grande desafio é a falta de infraestrutura de redes preparadas ou pensadas para essa tecnologia num país como o nosso, que tem dimensões continentais. Para vocês terem uma ideia, infelizmente, só 7 das 27 capitais estão totalmente preparadas para iniciar com essa tecnologia 5G. Essas cidades são Boa Vista, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Palmas, e Porto Alegre e Porto Velho. O que o governo, né, como estratégia, vocês devem ter acompanhado o leilão, né, do 5G, para disponibilizar uma banda de empresas interessadas em comercializar esse serviço. Foi feito esse leilão, várias empresas se interessaram, e o ponto positivo é que o compromisso dessas empresas de investimento para poderem comercializar essas tecnologias é um compromisso de investimento da ordem de 46,8 bilhões, né? Para a cobertura de 26 capitais, o que efetivamente, é claro que não é um compromisso imediato, vai até 2028, mas é o que vai viabilizar a infraestrutura necessária para poder disponibilizar dessa tecnologia. Qual que é o cenário que a gente tem hoje na indústria? A gente já vem trabalhando bastante pesado aí em implementação das iniciativas do que se conhece como Indústria 4.0, mas hoje o desafio é que o espectro utilizado para comunicação móvel está ficando cada vez mais congestionado. Isso dificulta as implementações dessas tecnologias na indústria, né? As redes 3G e 4G atuais nem sempre conseguem atender as demandas dos analistas pelo enorme volume de dados. A gente vive no dia a dia uma dificuldade de, mesmo você conseguindo colocar dispositivos para coleta de informações, mandar para uma nuvem para ter esses dados centralizados, né, nesta base, na hora que você tem que transacionar esse volume de informações na tecnologia que a gente tem hoje de 4G, isso é bastante difícil, né?
Então, o que acontece? As indústrias precisam de redes com conexões rápidas, maior largura de banda e tempos mínimos de latência, né? Que é o tempo, efetivamente, da ida e retorno dessa informação. Quais são os benefícios que essa tecnologia vai trazer para a indústria, né? Primeiro deles, e o mais importante, sob o ponto de vista da indústria, é que a conexão ela vai abrir caminho, né, efetivamente para a era da produção industrial, que já começou conhecida como Indústria 4.0. Eu coloquei do lado aqui as várias iniciativas, né, vários usos de tecnologias diferentes na Indústria 4.0. A gente já domina a grande maioria dessas tecnologias, mas um gargalo em termos de transmissão das informações é efetivamente o recurso que a gente tem hoje para fazer a transmissão dessas informações. O foco do 5G está na comunicação máquina-máquina, né? O que se conhece aí como IoT e internet industrial das coisas, né? Ou seja, é tudo interligado e interagindo com uma base de informações. Isso vai permitir ao time operacional, ao time de gestão, se manterem conectados e o que a gente costuma brincar aqui nos projetos que a gente faz é que se a máquina não fala, a gente faz ela falar, instala sensores, mecanismos na máquina que a partir desse upload de informações numa base de dados, a gente consegue, em tempo real, estar monitorando tudo aquilo que está acontecendo dentro de uma fábrica. Outro benefício com a rápida transmissão de dados é que todos os componentes de produção podem responder a mudanças quase em tempo real. Você não tem demora na atuação sobre desvios e não conformidades que estão acontecendo em qualquer lugar da planta. Quando combinadas com as tecnologias futuras, as redes 5G para a indústria irão facilitar a análise flexível de grandes volumes de dados, o que torna um drive para a transformação digital da indústria, né? Cada vez mais está se usando tecnologia de Big Data, e isso requer uma velocidade de processamento muito rápida e de armazenamento também. O que a gente pode estar ajudando nesse plano de transição, tá? Muitas máquinas utilizadas na indústria brasileira não são sequer preparadas para se conectar às redes digitais. O que eu quis dizer com isso, né? Vocês têm, todo mundo que está aqui tem um telefone celular, um smartwatch, né? Nem todos esses telefones celulares estão preparados para essa tecnologia 5G. Na indústria vai acontecer a mesma coisa. A infraestrutura física, né, de hardware das indústrias, ela vai ter que ser adequada para a utilização e para tirar proveito dessa tecnologia. Outra coisa que a gente recomenda é que as indústrias devem iniciar discussões e avaliações em grupos multidisciplinares para decidir qual é a melhor configuração do 5G, privado ou não, que irá suportar a sua necessidade de conexão no seu plano de transformação digital. O retorno deste investimento, né, para adequar a organização para operar em 5G tem que ser discutido internamente com os especialistas internos de TI, e o que a gente pode ajudar neste processo, né? Nós já estamos atuando com indústria 4.0 há bastante tempo, temos várias iniciativas hoje já implantadas com nossos parceiros. A gente pode atuar junto a esses parceiros, ajudando neste processo de transformação digital. Tem aqui o meu nome, meu telefone de contato, o e-mail, e é um prazer poder ajudá-los naquilo que vocês necessitarem. Muito obrigado. Obrigado a você, Roberto Garcia. Você será rapidamente convidado a responder algumas questões. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao César, está ruim o som? Está ouvindo bem aí, Augusto?
Deus do céu. Chegaram, já cheguei. O áudio está ok aqui, Alfredo. Boa tarde a todos. Tá. É uma maravilha, Roberto, assistir a sua apresentação. O nosso moderador, Alfredo, parece estar com problema de áudio. Devolvo para você, Alfredo. Fique à vontade. Agora parece que normalizou. Tá bom agora. Eu tô no G, 1G ainda, né? Vou demorar para chegar no 5G, porque, pelo amor de Deus. Na verdade, tudo isso daí foi ensaiado, né? Para mostrar a importância de ter 5G, mesmo nas transmissões das lives, certo? Mas eu queria, antes de nós continuarmos, agradecer ao Luiz Braga, diretor executivo da Fundação. Nós estamos com o suporte aqui da Rejane Bubol, né? Que é a nossa madrinha desse empreendimento. E temos ainda o Luiz Otávio, que está no suporte de TI. O próximo expositor é o meu grande guru nas áreas de engenharia e filosofia, o Augusto César. Ele vai falar sobre 5G, riscos ou oportunidades para a Zona Franca de Manaus. Eu estava aqui com os meus botões, né? Nós publicamos esses dias uma matéria sobre o uso da inteligência artificial, né? Da IA, para o controle, conservação, monitoramento e preservação das baleias jubarte na Bahia. Então, eu fiquei pensando hoje cedo, imagina nós avançarmos na Amazônia 4.0, nós juntarmos aquilo que a Fundação Paulo Feitosa faz, aquilo que o Augusto faz na UFAM, o Sandro Breval, e nós começarmos a passear na floresta com essas ferramentas. Então, esse nosso encontro aqui tem essa utopia permeada nas falas de todos nós. Quer dizer, nós estamos agora construindo caminhos novos, né? Não é mais construindo o futuro, nós estamos fazendo o futuro acontecer entre nós. Então, eu queria passar a palavra para o Augusto, estou super curioso de ver o que ele vai falar, e depois teremos os nossos debates. E parabéns, viu, Roberto, porque você foi didático e me deu vontade de me matricular no curso de TI para trabalhar com você na Paulo Feitosa. Obrigado, Alfredo. Augusto. Bem, olá a todos, que maravilha estar nesse encontro. O Alfredo é meu filósofo soberano, então encontrá-lo aqui é uma alegria encontrar o Roberto e sabedor que sou do trabalho brilhante aí da Fundação Paulo Feitosa. Parabéns, Roberto, e o meu colega Sandro, que estou curioso também para ver o que ele falará em instantes. Essa temática, Alfredo, é fantástica. Você colocou um ponto aí que eu imaginei a seguinte situação. Imagine só um turista em algum lugar do planeta Terra, na Ásia, na Europa, nas Américas, movimentando um drone de turismo em tempo real. Coloca-se um óculos virtual e ele decola um drone a partir da torre da Reserva Duque e começa a navegar em tempo real pela Amazônia e enxergar a floresta, se aproximar da árvore, subir e assim por diante, operando o drone em tempo real, estando na floresta em tempo real e sentindo todo o nosso ecossistema em tempo real. É o tipo de oportunidade que existe com isso que você nos coloca aqui, nos inspira sempre. Então, foi essa ideia, já tem um projeto, os 3 produtos, e já dá para pensar no novo tipo de turismo a partir dessa perspectiva do que é possível com essa tecnologia que o Roberto nos presenteou há instantes. Eu vim aqui tentar enfrentar um olhar um pouco diferente, esse olhar, risco-oportunidade. E esse risco-oportunidade, ele permeia a nossa vida, ele permeia a cada instante todos nós. E a minha fala inicial, inspirada pelo Alfredo, foi da grande oportunidade que há. Há uma oportunidade para novos negócios, há uma oportunidade para novas coisas.
mas a gente precisa compreender que o convite feito pelo planeta é para que nós sejamos consumidores. E a reflexão que eu trago aqui é que nós, como produtores de tecnologia, nós devemos ser produtores, vendedores. Nada contra o consumo, muito ao contrário, completamente favorável ao consumo, mas como produtores de tecnologia, é melhor estar do lado do balcão de quem vende. Então, esse é o convite, é uma mega oportunidade para a indústria da Zona Franca de Manaus, para a indústria de qualquer região do planeta Terra. Porque toda vez que há uma transição de tecnologia, surgem riscos e oportunidades. Quando os cavalos deixaram de existir e surgiram os automóveis, surgem riscos e oportunidades. Os cocheiros, os limpadores de rua, eles perderam espaço no mercado. Por outro lado, surgem os mecânicos, surgem os postos de gasolina e assim por diante. Então, a gente sempre precisa perceber que esses momentos trazem oportunidades de consumo, mas para quem reflete tecnologia, reflete pesquisa e desenvolvimento e reflete o futuro de uma sociedade, o convite é para outra coisa, para gerar riqueza, transformar essa sociedade. Então, enfrentar essas perguntas me fez colocar apenas duas coisas, riscos ou oportunidades, como o convite feito pelos organizadores. Então, o que me parece que são os grandes riscos que nós enfrentamos? Existe um risco severo de desindustrialização, ou seja, existe uma possibilidade efetiva de nós termos um ambiente desindustrializado, porque com a redução continuada dos impostos de importação, das tarifas e das barreiras aduaneiras, cada vez mais será mais competitivo produzir na China, na Tailândia, em Bangkok, em Xangai, em Shenzhen, em Los Angeles, em Frankfurt e assim por diante, em qualquer outro local do mundo que não tenha o custo Brasil, que não tenha as nossas barreiras e complexidades inerentes ao Brasil, que todos nós conhecemos muito bem. Então, me parece que nesse instante, com a miniaturização, com a cada vez mais tecnologia sendo adotada nos equipamentos, fica cada vez mais arriscado se desindustrializar, que é algo que vem acontecendo com o Brasil há algumas décadas. Esse movimento segue constante. O polo industrial de Manaus é muito menor hoje do que era alguns anos atrás. Então, para mim, esse é o primeiro grande risco. E esse grande risco leva a um risco objetivo iminente para acontecer nos próximos dias. Essa infraestrutura que vai ser feita nessas cidades que não têm, é uma oportunidade colocar equipamentos de infraestrutura em todo esse Brasil, como nós vimos que o nosso colega Roberto demonstrou. Esses equipamentos poderiam ser feitos no Brasil. Por que eles serão importados? Qual a razão deles não serem produzidos em Manaus e Manaus virar uma plataforma de exportação? Isso é um risco. Mais importação, toneladas e toneladas de soja para financiar meia dúzia de equipamentos ou milhares de equipamentos em cada município do Brasil para colocar as antenas, as estações de transmissão, as estações de rádio base, enfim, toda a tecnologia que é necessária para funcionar uma rede, uma infraestrutura dessas. Então, isso é um mega risco. Outro mega risco dessa importação de infraestrutura, dos cabos, das antenas, etc., é a importação dos equipamentos menores, dos equipamentos que vão conectar esses cabos a essas antenas e assim por diante. E com isso nós não desenvolvemos as nossas pessoas para produzirem isso. E ao não desenvolver as pessoas, nós temos um foco apenas no consumo, um foco, mais uma vez, de entregadores de ouro e compradores de espelho. Só muda a época da vida, mas o conceito é exatamente o mesmo. A gente vai precisar de toneladas de soja para importar alguns gramas de celulares e alguns outros gramas de equipamentos de retaguarda. Então, esses são os riscos. Esse é o risco que está posto. Aumentar a desindustrialização no Brasil e cada vez mais nós sermos menos desenvolvidos do ponto de vista técnico e tecnológico. Mas, claro, todo risco traz consigo oportunidades. Então, a lâmpada que eu gostaria de acender aqui para iluminar todos nós nessa reflexão aqui de hoje é que, primeiro, podemos sim ter a produção de tecnologia local, podemos sim ter o desenvolvimento das pessoas, tanto os técnicos quanto os engenheiros necessários para fazer toda essa infraestrutura, podemos sim ter o desenvolvimento das empresas, desde a produção industrial, tanto da produção de infraestrutura quanto dos aparelhos de telefone, que é algo que nós já fazemos no Brasil. Há toda uma engenharia de infraestrutura para isso, há toda uma engenharia de eletrônica e telecomunicações que pode ser desenvolvida a partir disso, com isso e por esses motivos.
E há todo um desenvolvimento de um ecossistema de aplicações que abre um universo de startups, como aquela do turismo, da minha fala inicial, como do exemplo do Roberto, da indústria 4.0. Então, é possível ter um mar de oportunidades, uma Amazônia azul, como se fala na Marinha, nas discussões do oceano da costa brasileira, como da Amazônia verde, a nossa Amazônia exuberante. Então, há, de fato, uma enorme oportunidade de desenvolvimento de aplicações. E, claro, o consumo legítimo e, quem sabe, a exportação dessas tecnologias para outros lugares. Então, a pauta posta para as oportunidades é grandiosa. E aí eu fico ansioso para ver o que o meu colega e amigo, querido amigo, professor Sandro Breval, vai nos falar. Na sequência, fica aqui também o meu contato por e-mail, o contato mais simples e rápido e fácil. E aí, a partir da perspectiva que o professor Sandro colocar, eu estou ansioso aqui para todos nós debatermos e trocarmos ideias sobre as possibilidades que existem a partir dessa perspectiva. Meu caro coordenador, moderador e guru Alfredo, a palavra é sua para transferir essa apresentação para alguém que possa nos ensinar algo, porque eu aqui falei só coisa óbvia, que existe risco e oportunidade. Podemos passar a ganhar dinheiro ou passar só a gastar dinheiro. É uma decisão de cada um de nós. É isso. Olha só, olha o que te espera, Sandro. O Sandro precisa de 2 slides aí para o suporte técnico, viu, por favor. Eu queria dizer para o Augusto que, se é só isso que ele falou, eu vislumbrei nesses tópicos aí o quanto nós precisamos aprender, né, para sair do balcão do lado de lá de consumidores, e o quanto nós precisamos avançar. E é o que a gente está fazendo, né? A ideia de produzir inovação, tecnologia, essa ideia de nós nos reunirmos nas nossas especialidades, né? E com aqueles que não têm especialidades como eu, né? Um pensador desempregado, nós irmos em direção à floresta, fazermos com esses instrumentos que nós produzirmos um modo de aproveitar esse universo de possibilidades, esse almoxarifado de possibilidades que está à nossa disposição e que o mundo tanto gostaria de poder chamar de seu. Então, Sandro, com você a palavra. A fala do Sandro é sobre os impactos da velocidade 5G para a indústria 4.0. A indústria, a piscicultura e coisas que tais das oportunidades que temos na nossa região. Com a palavra, o professor Sandro Breval. Bom, tá ok. Primeiro, agradecer o convite, Alfredo, e ficar muito honrado de participar desse debate aqui com o Roberto e com o Augusto. É uma responsabilidade muito grande, após a apresentação dos dois, falar, mas eu vou tentar aqui ficar no mesmo patamar, pelo menos tentar. Eu trouxe aqui uma reflexão sobre a questão da 5G na indústria, corroborando um pouco com o que o Roberto falou e que o Augusto também. E eu vou dar um exemplo aqui, numa área bastante complexa, que é a área de mineração. Eu vou compartilhar a minha apresentação rapidamente, Alfredo, tá bom? São 2 slides apenas para nós sentirmos a lógica do debate, né? Então, tá aqui. Olha, essa mina é uma mina de brucutu que fica em Minas Gerais, é uma mina da Vale. Essa mina é a primeira mina autônoma do Brasil. E o que ocorre dessa mina? Essa mina hoje ela tem, por exemplo, caminhões fora de estrada completamente autônomos. Tá? Completamente autônomos. Para você terem uma ideia, esses caminhões, por uma questão de legislação e segurança, eles transportavam ao longo da mina, quando alguém estava ao volante, eles não poderiam passar em torno de 40 km por hora.
e hoje eles atuam em 61 km por hora, que significa dizer que a gente teve um ganho de 50%, né? Aproximadamente 50% de capacidade de movimentação, etc. Do outro lado, a gente tem também esses grandes tratores, né? Essas grandes pás, etc., que hoje também ela é controlada por um joystick, à distância. Então, juntando um pouco com o que o Augusto falou do drone, o que o Roberto falou desse impacto, este exemplo ele é interessante porque traz aqui exatamente o que o 5G nos reporta. Duas questões muito interessantes. Primeiro, da confiabilidade do 5G. E segundo, da baixa latência ou a alta velocidade. Significa dizer que um comando desse joystick do operador, naquele mesmo instante, instantaneamente, o equipamento vai responder, né? Então, isso é importante. Então, a confiabilidade e a baixa latência. Quando a gente vai para um âmbito, agora sim, pelo ponto de vista industrial, e eu peguei veja, eu trouxe essa visão da mineradora, porque é uma coisa extremamente complexa a operação de extração, perigosa, né? Pelo ponto de vista da segurança do trabalho, ambiental, etc. E é exatamente nesse ponto de exploração, de transformação, que trata, né, uma indústria como essa, que o 5G tem um impacto muito elevado, porque é aí que ele traz aspectos de capacidade autônoma que hoje nós não temos. Como o Roberto comentou, é 100 vezes mais a velocidade, aproximadamente, e baixa latência, mas, sobretudo, confiabilidade. Então, a palavra de ordem, o que ele vai trazer, o 5G, é a palavra chamada interoperabilidade, que, aliás, é um princípio da indústria 4.0. Muito bem. Quando a gente olha, portanto, um ambiente... Eu vou parar de compartilhar aqui. Quando a gente olha, portanto, o ambiente industrial, nós temos, por exemplo, a conexão entre as máquinas, digamos uma linha SMT ou uma linha de montagem final, coisa parecida. Esta conectividade entre as máquinas também necessita de um certo grau de confiabilidade. Bom, para fazer um rápido do que nós falamos agora há pouco, significa dizer que com o 5G, além do ganho de capacidade e de eficiência, nós temos também um ganho de confiabilidade. Então, nós estamos atuando em 2 pontos. O ponto da eficiência e o ponto da efetividade, né? E, então, no olhar, vamos chamar assim, fabril, o 5G nos leva a um nível industrial mais, eu diria que mais competitivo. Por quê? Porque, principalmente no instante em que nós vamos ter, por exemplo, uma demanda com elevado grau de customização. Olha, recentemente uma pesquisa, uma dessas consultorias, trouxe que 62% dos consumidores atuais estão dispostos a pagar mais, a gastar mais dinheiro por produtos customizáveis. Ou seja, é um grande desafio para a indústria isso, manter a alta customização com baixo custo. Né? Augusto, a gente discutiu o Mass Customization lá em 1994, é aquilo mesmo, né, Garcia? Só que com um olhar agora com mais agilidade, responsividade, etc. Então, eu abro minha fala falando exatamente, ilustrando com o exemplo de uma operação muito pesada e que o 5G vai, de fato, trazer essa autonomicidade causada pela confiabilidade, baixa latência, interoperabilidade, etc. Isso é um dos grandes impactos que nós podemos visualizar com o 5G na indústria. Está mudo. Está ligar o microfone. Um beabá rápido é começar a aprender a monitorar bem o aplicativo da Microsoft. Mas, assim, essa fala do
do Sandro, ela é um pouco familiar para mim, porque eu sou editor dos textos técnicos e filosóficos do Sandro Breval. E ele percorre essa área do conhecimento, como cientista que é, doutor e pós-doutor em universidades internacionais, ele tem essa facilidade de contar, né? Só que eu fiquei curioso em saber o que ele ia concluir com o pirarucu, né? Da fala dele. Mas, assim, antes que ele responda, eu quero dar um exemplo que eu falei da jubarte, né? A conservação da jubarte na Bahia, com inteligência artificial. Um desafio que nós temos aqui no Amazonas e na Amazônia é a piscicultura do pirarucu, né? E um drama seríssimo, né, que inviabiliza uma escala de produção mais rentável é o problema do aproveitamento dos alevinos do pirarucu. O grande lance é saber quando a pirarucu fêmea vai dar à luz aqueles 12 mil alevinos e como aproveitá-los, né? Vocês imaginem 12 mil alevinos de pirarucu, o que significa isso se nós usássemos todos, daqui a 3 anos, né? Abastecia o Brasil de peixe. Eu imagino que é muito fácil isso com a tecnologia da Amazônia 4.0, porque você colocar sensores nas pirarucu fêmea que estão grávidas, elas vão sinalizar rapidamente o momento em que elas irão dar à luz a essa filharada toda. No Peru, que é o nosso concorrente nessa piscicultura do pirarucu, eles colocam em torno do viveiro, em torno da área escavada, eles colocam 4 vigias de binóculo dia e noite, monitorando a hora em que vai aparecer na superfície da água aquela manchinha gosmenta e branca com os 12 mil, 10 mil alevinos de pirarucu. E aí eles vão lá e coletam e aproveitam quase tudo. E nós ainda não tínhamos conseguido essa façanha. Essa é a primeira tarefa que eu vou passar para o Sandro, para o Roberto Garcia e para o Augusto César Rocha, para a gente viabilizar com ferramentas de TI o aproveitamento dos alevinos de pirarucu. Isso é um comentário da fala do Sandro. Eu queria abrir o debate agora, né, para as perguntas que forem surgindo. Eu começaria com uma pergunta para cada um de vocês, né? E depois certamente virão aí, através dos nossos colaboradores, as perguntas do público sobre esse debate. A minha pergunta para o Roberto é muito simples, né? Quando eu cheguei mais perto da Fundação Paulo Feitosa, por insistentes convites do Roberto, né? Já faz um bom tempo que ele me convida, desde as invenções maravilhosas da Fundação, eu comecei a conhecer a história do desembargador Paulo Feitosa, né? Há 23 anos, que é o tempo em que existe a Fundação, ele teve uma intuição profética maravilhosa de qualificar jovens da periferia de Manaus em concursos de informática. Então, assim, boa parte dos profissionais hoje que estão aí no mercado, eles foram laçados, no bom sentido, pela FPF, pela Fundação Paulo Feitosa Tech, para a qualificação dessa garotada da periferia, né? Então, a minha pergunta para o Roberto é, em cima dessa intuição, qual é a nova intuição da
Fundação Paulo Feitosa TEC, considerando que nós estamos precisando de profissionais de TI com muita urgência. E agora, muito mais, segundo a fala do Augusto, como é que a gente vai sair de meros consumidores de tecnologia para o balcão, para o lado de cá do balcão, para produzir tecnologia amazônica. E isso é a minha pergunta para o Roberto. Qual é a nova intuição da Fundação Paulo Feitosa Tecnologia? Roberto. Pronto. Eu estava dizendo, vocês estão enxergando a imagem aqui? Então, né? Tá, na verdade, não é a nova intuição, é a continuidade do sonho do desembargador, que originou, né, o início dos nossos trabalhos, que é focar na capacitação. Ele sempre enxergou que a capacitação é o segredo de tudo, é o que vai fazer efetivamente as mudanças importantes, não só na nossa região, mas no mundo, né? E há 23 anos atrás, ele começou um sonho que começou de uma maneira simples e singela, né, que é ensinar informática para pessoas carentes aí das regiões pobres aí da periferia, né? Para vocês terem uma ideia, 23 anos depois, a gente já formou mais de 26 mil pessoas, não só em informática básica, mas também em conceitos de tecnologia, né? E agora eu coloquei essa imagem aí, porque eu considero que é continuação do sonho dele. À medida que a gente começou a fazer as implementações das tecnologias de indústria 4.0 nas indústrias, né, a gente percebeu que nós estávamos implementando robôs, sensor, câmeras, uma série de tecnologias para integrar máquinas, equipamentos. A gente percebeu que as pessoas não estavam preparadas para essa nova tecnologia. Então, nós começamos um trabalho há 3 anos atrás, praticamente, né, de começar a capacitar essas pessoas. A demanda aumentou muito e nós vimos que o mercado também não estava preparado para disponibilizar essa mão de obra de pessoas qualificadas tecnicamente para dar suporte a toda essa demanda. Então, nós decidimos criar, né, a ETEC, que é a imagem que eu estou colocando aí na tela, né? Por isso que eu digo que é continuidade do sonho do desembargador, é uma escola técnica, profissional de ensino médio, né? A gente quer formar técnicos, a FPF-TEC foi credenciada como escola técnica. Os primeiros 2 cursos, um de automação industrial e outro de informática, começam a rodar agora em fevereiro. Já estamos com toda a estrutura montada, já estamos com toda a grade definida. São 18 meses de duração desse curso, mais de 1.200 horas, e a gente quer poder contribuir na formação dessas pessoas. Então, para quem tiver interesse, né, em ter mais detalhes, esse daqui é o site, onde está dando mais informações, inclusive como se inscrever, né, quem tiver interesse. Então, a gente também percebeu que não adianta ficar reclamando que não tem mão de obra disponível para atender a demanda do mercado se a gente não ajudar efetivamente na formação desses profissionais. E é por isso que a gente decidiu entrar com essa iniciativa e, para nossa alegria, está tendo uma aderência muito grande de todo mundo que está vivendo essa falta de profissionais qualificados no mercado. Precisa ligar o microfone. Muito bem, Roberto. Eu, outro dia, fui testemunha, acompanhei um trabalho da FPF lá no Centro da Indústria, na captura de novos talentos, né?
que é uma outra vertente aí da continuidade desse sonho, buscar talentos que estão aí dispersos e a gente precisa urgentemente localizá-los. E nessa perspectiva, Augusto, eu queria, embora você tenha me dito que não é uma coisa muito da sua praia, essa questão da universidade estadual, porque tanto você como o Sandro são professores destacados da UFAM, da Federal do Amazonas, mas assim, quando a gente fala no sonho do desembargador Paulo Feitosa, a qualificação de novos talentos, na busca de formar, isso que você falou, né, de você formar uma reserva de mão de obra de alto nível para a gente poder sair trocar o lugar do balcão, sair do consumo, mero consumo, para produzir soluções de inovação tecnológica. Nós temos um fato assim, a UFAM, ela é uma instituição federal, né? Hoje a União Federal, né, do Brasil, recolhe 75% da riqueza que é produzida pelas indústrias de Manaus, pelo polo industrial. Isso foi um trabalho feito aí na linha da reforma tributária, né? Mas, assim, nós produzimos muito e somos cobrados de diversificação e de novos caminhos sem termos os recursos para tanto. Então, nós teríamos que juntarmos para reivindicar e exigir que esse dinheiro fosse usado para a região, como a Constituição prevê. No caso da Universidade Estadual, né, ela recebeu na última performance de contribuição das empresas para a academia, né, em torno de R$500 bilhão foram passados para a UEA. Né? A minha pergunta é, nós não precisamos de bater a porta de ninguém atrás de dinheiro. Né? Essa riqueza gerada, ela é fruto de uma compensação fiscal condicionada pela Constituição para esses recursos serem aplicados na região. Né? No caso da UEA, é um fundo, uma contribuição da indústria em cima da sua performance fiscal contábil para que haja uma graduação, pós-graduação, haja qualificação acadêmica da nossa geração. Como é que você vê esse desafio, Augusto, de nós nos apropriarmos dessa riqueza? Como é que você pensaria algo dessa direção? Para que os nossos jovens, para que nós abramos mais UFAMs no interior, mais unidades, institutos federais de tecnologia, do que nós temos, muito poucos, e de como expandir essa intuição do desembargador Paulo Feitosa na linha de ir para o interior, qualificar jovens talentosos, inclusive etnias, né, com pessoas muito qualificadas, que estão precisando de oportunidades. Então, a minha pergunta para você é, como que você encara o desafio de aproximar a academia e a economia que o Amazonas gera e aqui não é aplicada? Alfredo, é um mega desafio. Eu vou puxar uma frase do professor Samuel Bestibol, foi professor da UFAM, que ele tinha o Estatuto da Amazônia, né? E ele dizia que toda a Amazônia tem direito ao pleno uso, gozo e fruição de seus recursos naturais existentes na área, desde que faça de modo não destrutivo. Eu acredito que a nossa sociedade ela construiu algo importante. A UFAM é centenária, a UEA já tem uma grande, brilhante história, apesar de ser jovem.
Eu diria que o grande desafio é que nós precisamos unir esses esforços. A UFAM precisa estar de mãos dadas com a UEA. O IFAM precisa estar de mãos dadas com esse sistema de universidades. Nós não podemos perceber essas instituições de ensino, pesquisa, extensão e inovação como meras escolas. A universidade moderna ela tem esses 4 elementos dentro da estrutura dela. Talvez muitos que sejam egressos de universidade de tempos atrás lembrem apenas de ensino, pesquisa e extensão. Há esse 4º elemento hoje, que é a inovação. Então, nós precisamos perceber que existe uma possibilidade ampla de integração dessas instituições, há uma necessidade ampla de aproximação dos institutos de pesquisa, como a FPF-TEC, que está aqui nos recebendo com muita alegria hoje nesse bate-papo, mas há todo um ecossistema de institutos que podem e devem integrar esse esforço de transformação da Amazônia, e há um grande desafio para que seja de fato integrado. É necessário que a SUFRAMA, por meio do CAPDA, por meio das instâncias que regulam isso, reflita sobre isso. É necessário que o Ministério de Ciência e Tecnologia coloque essa discussão, mas da parte de recurso público há um desafio da presença do orçamento. Por exemplo, na área da biotecnologia, há orçamento declinante. Nos próximos anos, há um orçamento de 0 em várias áreas da biotecnologia nos documentos formais do governo federal, o que é uma pena. É um desalento para quem atua na área. Eu diria que a gente precisa começar a juntar os esforços e não sobrepor esforços. A gente precisa começar a unir essas instituições de maneira muito sábia e um pouco mais longe. Há uma rede da biotecnologia, por isso citei ela, uma rede chamada Bionorte, que integra todas as instituições federais e grande parte das instituições estaduais de toda a Amazônia Legal. Então, vai da Universidade Federal do Maranhão à Universidade Federal do Acre, vai da Universidade Federal do Amapá à Universidade Federal de Mato Grosso, passando pela UEA, que faz parte dessa rede também, e várias outras instituições, como eu disse. Então, aproximar essas instituições da Amazônia e pensar a Amazônia nessa questão do pirarucu, como da tua fala anterior, nessa questão que é colocada como o recurso público e o recurso privado sendo recursos escassos. E nós precisamos começar a aproximar e derrubar os muros que separam as empresas, os empresários, dessas universidades, mas não derrubar os muros como invasões, derrubar os muros para aproximação, de tal forma que nós consigamos fomentar o empreendedorismo entre os nossos estudantes, de modo que nós possamos fomentar o ensino, a pesquisa, a extensão, de maneira mais próxima da indústria, resolvendo os problemas da nossa indústria local, da indústria da pesca, da questão do pirarucu, como os trabalhos que o professor Marcovitch fez na USP, verificando a falta de infraestrutura de frigoríficos para a produção de pirarucu, só para citar um trabalho da USP, ou de um prêmio que saiu da CAPES esses últimos dias, de uma estudante que ganhou um prêmio da CAPES da região sudeste, pesquisando a copaíba, que é tão cara a todos nós aqui na região, ganhou um prêmio da CAPES pela classificação que ela fez da copaíba, brilhante o trabalho. Eu diria que o que nós precisamos efetivamente é unir esforços e encontrar uma pauta única para isso. Eu diria que a SUFRAMA tem esse papel institucional, e parece que ela tem esse papel. Eu diria que sim, as universidades têm esse papel também, a Universidade Federal, tal qual a Universidade Estadual, tal qual os institutos federais, no caso do nosso estado aqui, o IFAM. A gente poderia enfrentar esse desafio de construir essa pauta conjunta, para aproximar e unir os esforços, e não para competir. Eu diria que a Amazônia era tão grande, tão diversa, tão desafiante, tão desconhecida de todos nós, que a cada instante que a gente pense qualquer competição que seja dentro desse ecossistema é uma estupidez monumental. A gente precisa juntar os esforços e aproximar essas instituições. O recurso que você mencionou, alocado pela indústria na UEA, pelo Fundo do Estado, que leva recursos para a UEA, tal qual deveria levar para o FTI, para o turismo, interiorização.
e você sabe porque eu falei deveria, a dinâmica dessa questão, desse fundo, vem sendo muito bem gerida, eu acredito, pela UEA, é o que a gente consegue ver, porque há um conjunto de campos no interior, né? A gente vê, não há só o campus de Manaus, há vários outros pelo interior, tal qual a UFAM tem vários outros pelo interior, mas eu diria que a gente precisa dar próximos passos, escolher linhas estratégicas, 4, 5 linhas estratégicas e juntar pessoas em torno dessas linhas estratégicas, com grupos de várias áreas, para construir esses próximos passos para esse futuro. Eu entendo que já foi feito algo, mas é só o começo de uma caminhada. A gente talvez precise trilhar por muitas décadas para chegar a alguma solução, e isso precisa começar a ser feito. A gente precisa romper essas barreiras, quebrar os paradigmas, aproximar essas pessoas, escolher pequenos grupos de trabalho e unir os executivos que pensam no Brasil como um país grande, como ele é, e com esse potencial que ainda não é realidade, para que ele deixe de ser o país do amanhã e vire o país do hoje. Que a gente tem no hoje uma construção de ciência, tecnologia e inovação. Eu acredito que a UEA já deu uma contribuição importante, a UFAM já deu uma contribuição importante, mas agora chegou a hora da gente unir essas instituições com os institutos de pesquisa, os institutos privados, de maneira que a gente enfrente essa situação que me parece um tanto quanto patética. A gente acreditar que tem uma riqueza aqui, mas ter tanta gente passando fome, ter um IDH tão baixo no interior. Então, eu acredito que você colocou a questão está posta. Há um recurso sendo alocado, mas a gente precisa começar a juntar as ideias e os ideais para construir em conjunto a transformação desse recurso, porque, de fato, ele é quase nada para a enormidade de necessidades que tem na região. Muito bem. Muito, muito boa resposta, muito complexa e completa, no sentido de apontar, Augusto, caminhos possíveis. Quando você fala na Bionorte, que o Spartaco é um dos luminares, a ideia dele foi justamente essa, juntar pessoas que estejam olhando para os mesmos desafios, né? Eu tinha uma pergunta para o Sandro, mas a Regiane Bubol acabou de me dizer que começaram a chegar as perguntas dos nossos internautas, dos nossos inscritos. Então, eu deixo, se der tempo, para mais tarde ou para um outro dia. A pergunta é do senhor Gustavo Carneiro. Ele é da área de TI, de Indústria 4.0. Ele dá boa tarde, excelentes apresentações e provocações. Sabendo que Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes e o Portal da Amazônia possui um importantíssimo polo industrial, quais os mecanismos de financiamento existentes para iniciativas de base tecnológica? Por exemplo, as startups. Há um ecossistema de inovação consolidado? Capital Venture e inovação aberta são dinâmicas comuns? Entendo como fundamental a capacidade de atratividade de talentos locais e não locais, incrementando a diversidade e o intercâmbio. E tais mecanismos, iniciativas, podem atuar diretamente nisto. Poderiam comentar a respeito? Isso daria uma outra live, porque essa é uma questão muito boa para... Eu pediria que cada um de vocês desse um recorte dessa questão do Gustavo Carneiro. Muito bem, Começando Gustavo. pelo Sandro. Sandro, por favor. Como diria o Guimarães Rosa, né? Eu quase que nada não sei, mas desconfio de muita coisa, né? Então, mas obrigado, Gustavo, pela participação. Eu gostaria de responder essa pergunta com uma ilustração. É possível? O Alfredo me permite? E eu acho que vai corroborar um pouco com o nosso debate aqui, que é aquela questão que ele tem me provocado no fato do pirarucu. Essa belíssima imagem, deixando os créditos, obviamente, para o grande fotógrafo amazonense Ricardo Oliveira,
mas essa é uma imagem que retrata um pouco, Gustavo, que depois certamente o Augusto e o Roberto irão talvez se debruçar nessa temática, mas temática, digamos, da cadeia do pirarucu. Você tem todo um cluster, né, um arranjo produtivo desse beneficiamento do pirarucu. E o que isso tem a ver com a questão tecnológica, né? Pegando o gancho da Bionorte, na verdade, a cadeia do pirarucu, da castanha, do açaí são muito consolidadas, né? Então, fica um pouco mais fácil a introdução de tecnologias nesse processo. Tudo que a gente fala de 4.0, nós temos que olhar sempre nos 3 eixos, na verdade: gestão, processo e tecnologia. Então, quando a gente insere tecnologia em um processo, é para melhorá-lo e, portanto, alavancando a gestão e, obviamente, obtendo melhores resultados. Então, por exemplo, por que não colocar blockchain usar o blockchain nessa cadeia do pirarucu para se ter, de fato, por exemplo, todo o mapeamento talvez no nível de alevina, até o próprio beneficiamento e etc. Eu respondo com uma certa provocação, porque para exatamente esta inserção, nós temos aí um ponto talvez muito importante, que é a ligação da graduação, pesquisa e extensão, e nesse caso muito mais pesquisa, né? E hoje, basicamente, você tem, por exemplo, a pesquisa e desenvolvimento e inovação, os recursos de P&D, como nós chamamos, que estão, vamos chamar assim, divididos em alguns programas prioritários vamos chamar assim, aplicados de acordo com cada necessidade das empresas que, né, tem essa obrigação e tem essa possibilidade. Então, trago aqui exatamente essa reflexão. A inserção, de fato, da biotecnologia, né, nesse ponto. Acho que é um ponto de convergência, de mudança, e que coloca, por exemplo, um olhar mais de agilidade, de responsividade, e um olhar tecnológico sobre essas cadeias que eu comentei. Então, eu respondo dessa forma para exatamente provocar meus colegas de debate, que são muito mais preparados que eu para responder essa pergunta. Roberto. Também a resposta é bem simples, né? Mas eu sou extremamente otimista, né? Ainda mais quando eu vejo a evolução das iniciativas que vem acontecendo ao longo dos anos aqui no nosso ecossistema, né? Na minha visão, nós não temos problema de recursos, pelo contrário, só os recursos da Lei de Informática, de Pesquisa e Desenvolvimento, eles já permitem investimentos importantes que já estão acontecendo por parte dos institutos, por parte das universidades, né? Então, a gente não tem problema de recursos financeiros. Nosso grande gargalo hoje, efetivamente, é mão de obra. Nós temos mais demanda na área de tecnologia do que profissionais para atender essa demanda. Para vocês terem uma ideia, no multilevantamento que a gente fez da Associação do Polo Digital de Manaus, existiam 600 vagas em aberto a serem preenchidas só no centro de tecnologia. Não vou falar nem da indústria, tá? Então, o nosso grande gargalo hoje é acelerar o processo de formação de pessoas. Sob o ponto de vista de universidade, que sempre teve uma visão um pouco mais acadêmica, né, das coisas, na formação de pessoas, ela hoje em dia, a gente percebe isso daí, e aqui tem 2 professores que fazem parte lá da coordenadoria do Centro Tecnologia e Inovação da Federação das Indústrias, né? Por quê? Porque a universidade está muito engajada nesse dia a dia, nessa necessidade de formar profissionais para o mercado. Ela está recebendo recursos também de lei de informática e também, como membro do CAPTA, existe uma preocupação muito grande, tanto do Estuframa como todos os membros que participam do CAPTA, da necessidade da formação de pessoas e de interiorização dessas tecnologias. Não adianta ter essa tecnologia concentrada aqui na região de Manaus
se isso não pudesse, se tudo isso não servir também para gerar melhorias nas regiões periféricas aqui de Manaus, né? Então, de uma maneira muito otimista, eu enxergo que a gente está evoluindo e a passos rápidos, né? Vamos conseguir efetivamente caminhar mais rapidamente que os polos digitais tradicionais, lá Florianópolis, de Recife, porque nós temos recursos, temos muitas lições aprendidas, temos muitas pessoas engajadas para fazer com que isso aconteça, e o que a gente não tinha, que estamos começando a estruturar, nós estamos tendo governança também. Aqui é muito difícil fazer que todos esses entes atuem em conjunto. Com a estruturação da Associação do Polo Digital de Manaus, a gente está conseguindo, pelo menos, debater temas onde todo mundo está se engajando, o que vai acelerar efetivamente esse processo de poder atuação de maneira mais conjunta de todas as áreas que estão envolvidas na estruturação do ecossistema. Para quem não conhece, eu estou colocando aqui o site, né, da Associação do Polo Digital. Ele já começa a dar uma ideia das várias iniciativas que acontecem aqui no Polo, como é que está estruturado o nosso Polo Digital, como é que é o ecossistema, né? Ainda é uma associação jovem, mas que, com certeza, vai contribuir muito na estruturação do nosso ecossistema. Perfeito, Roberto. Muito bem. Augusto, você arremata, e depois eu vou voltar com o Roberto, que tem uma pergunta também especificamente para ele. Mas, Augusto, com você a peteca. Assim, é um mega desafio. É bacana quando a gente tem um problema complexo, uma pergunta interessante, é que tem várias óticas, né? Na visão da Faculdade de Tecnologia, o que eu percebo, assim, eu não diria no chão de fábrica, mas no chão da sala de aula, é que a gente está perdendo os alunos antes de estarem formados. Esse ensino remoto está acontecendo um fenômeno muito preocupante para mim, a quantidade de alunos que a gente tem que está trabalhando enquanto faz engenharia e querendo transformar a engenharia em um aprendizado possível de ser feito sem estudar, o que é completamente impossível, e o que acontece é que ele termina ficando pelo caminho e sendo contratado, indo para o mercado de maneira prematura, é o nascimento prematuro do profissional. A gente está perdendo alunos do 5º período, do 4º período, recebendo muito bem, porque ele aprendeu os conceitos básicos ali de cálculo, de álgebra e de engenharia, e o mercado já está catando ele cedo demais, o nascimento prematuro. Eu diria que a gente está vivendo esse problema hoje, o Roberto, Sandro, Alfredo e a pessoa que colocou a pergunta. A minha grande preocupação é essa, é efetivamente ter o tempo para maturar esses profissionais para que eles façam a transformação. Por isso eu entendo que essa aproximação é muito, muito importante da indústria, da universidade, para que a gente coloque as pessoas no momento exato. E quando elas forem entrarem no mercado de trabalho no momento exato, a gente vai conseguir efetivamente levar um profissional muito melhor qualificado para o mercado. E é um programa chamado Profinit, é um programa nacional organizado entre várias universidades do Brasil. Existe uma rede chamada Profinit, que é um programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Então, uma rede Profinit no Brasil inteiro, a UFAM e a UEA têm estruturas locais aqui em Manaus de formação de mestres para ajudar nessa transição, nessa transformação e nessa construção de inovação tecnológica. Então, eu convido as pessoas que estejam nos assistindo, que já tenham acabado a sua graduação, que tenham interesse em fazer um pouco disso que o Roberto falou, de colocar técnica nessa integração com o setor produtivo, o exemplo do belo exemplo do Polo Digital de Manaus, ou a fala que o professor Sandro colocou lá da cadeia do Pirarucu. Nós precisamos unir esforços e não ter nascimentos prematuros de engenheiros, assim como não é adequado ter o nascimento prematuro do pirarucu. A gente precisa ter o pirarucu
na hora exata para o abate, para que seja muito produtivo para a sociedade, para o ecossistema como um todo, assim como os profissionais. Então, eu entendo que a gente precisa trabalhar juntos. Eu insisto nesse trabalho juntos, porque é uma carência expressiva, apesar de ter um orçamento grande, Roberto, do P&D, mas esse orçamento não chega no chão da sala de aula. Falta recurso para laboratório, falta insumo para laboratório, há professores que precisam comprar com seu próprio dinheiro do salário para insumos de laboratório. Hoje a gente está com a dificuldade de reabertura do campus, porque falta recurso para a reabertura do campus no dia 10, falta limpeza de ar-condicionado. Realmente, assim, no chão do mundo real, da instituição de ensino que eu faço parte, é uma carência expressiva de recursos. Eu não vejo essa abundância de recursos que a indústria vê. O que eu vejo é uma abundância de talentos que estão sendo capturados antes da hora. A abundância de recursos precisa sair da indústria e passar para a sociedade do Amazonas, que é realmente a carência que nós enfrentamos há vários anos, e eu entendo que um espaço como esse pode ser um elemento importante para superar esse desafio. E o convite segue feito, e eu agradeço a pergunta, Alfredo, e o espaço. Obrigado, Augusto. Só queria um esclarecimento da fala do Roberto, a questão do CAPDA, né? Como nós estamos falando para muito mais gente do que a gente imagina, o que é o CAPDA? O CAPDA é o comitê que administra os recursos de pesquisa e desenvolvimento recolhidos pela indústria através da lei de informática. Então, é um dinheiro razoavelmente substantivo, né? Entre 700, 800, 1 bilhão de reais para pesquisa e desenvolvimento, que agora, há bem pouco tempo, a SUFRAMA está organizando um jeito bastante objetivo de aplicação desses recursos na região, tanto para a área de tecnologia da informação e da comunicação, como na área dos programas prioritários de bioeconomia, né? Esse programa ele é hoje administrado pelo IDESAN, que é uma das melhores instituições não governamentais do Brasil, reconhecida aí por muita gente. E esse recorte da bioeconomia, que é assim, a grande saída da qual precisamos para dizer para o Brasil que aqui não é lugar para fazer pecuária, né? Aqui é lugar para fazer a imitação, a mimese da natureza e tirar os produtos da floresta, repondo com inteligência e de maneira sustentável esses recursos. Então, esse recurso que eu estou para explicar é a questão do CAPDA, né? O que o Roberto foi demandado é o seguinte, né? Queria fazer uma pergunta ao Roberto. Roberto, vimos que no mapa que você mostrou, grandes capitais, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, não aparecem como uma cidade preparada para receber o 5G. Por que isso acontece? Olha só o alcance da sua inquietação, Roberto. Fale aí. Não conheço especificamente o de cada estado, qual é o gargalo, né? Mas o que a gente tem lido, tem escutado, é que basicamente a infraestrutura, já que esse assunto de 5G ele vem sendo discutido há alguns anos, né? E até sair o leilão, até se viabilizar todas as barreiras políticas e ideológicas, né? Demorou um tempo. Então, as empresas ou os estados que se anteciparam a isso vieram se preparando para quando isso acontecesse, né? E questões até de legislação. Aqui em Manaus, por exemplo, tem que ter uma legislação específica para você poder operar com o 5G. Isso está sendo discutido.
Então, tem essas barreiras, né, de infraestrutura e também de legislação que, de repente, atrasam esse processo de utilização da tecnologia 5G nos estados. Cada estado está num estágio de preparação para poder utilizar essa tecnologia. Eu queria pedir Obrigado, Roberto. Eu queria pedir do Sandro que também comentasse essa pergunta, né, porque eu sei que é uma área em que ele pode contribuir também, como o Roberto. Não, corroborando com o Roberto, de fato, tem uma questão também legal, porque o que ocorre, né? Ela é conhecida como Lei das Antenas, não sei se vocês se recordam, que é da área, a Lei 13.116, de 2015. O mais interessante é que ela só foi regulamentada em 2020, né? O decreto, acho que 10.480. Então, alguns municípios, como o Roberto colocou, de fato tem um aspecto legal de atualização para contemplar os requisitos dessa lei. Então, a partir do leilão do 5G, uma dos normativos, né, relacionados à questão das telecomunicações, enfim, requisitos mesmo técnicos, é um atendimento de alguns pontos relacionados a essa lei e que foi ministrado no decreto. Então, alguns municípios, como o Roberto colocou, né, Roberto? Então, Manaus está em processo de atualização legal para contemplar essa possibilidade, né? Então, por exemplo, o edital prevê a implantação de estação, de uma estação, por exemplo, por 100 mil habitantes, né, no primeiro ano. E depois você vai escalando isso até chegar em uma estação a cada mil habitantes no último ano de execução. Então, tem aí um calendário muito interessante e que as legislações precisam ser atualizadas, né? Mas uma coisa importante que eu queria corroborar também com a pergunta do Otávio, né, que fez a pergunta, e o Roberto respondeu, mas tem um aspecto muito interessante, é que a atualização legal vai dar, por exemplo, por que precisa dessa atualização? Porque vai disciplinar essa questão do limite da exposição, né, à radiação, etc. Mas no âmbito rural, na minha opinião, é onde nós vamos ter inicialmente mais impacto, né? Hoje você vê o agro brasileiro com uma série de iniciativas, né? Uma série muito interessante. E então eu acho que vai ajudar muito o agro nessa questão quando dá atualização legal e obviamente quando chegar isso, né? Se chegar essas estações, né? No nosso interior e obviamente naquelas zonas, né? de produção rural. Então acho que vai ser um ponto interessante aí. E lembrando que tem uma questão das torres, mas as estações de 5G elas podem ser instaladas não somente em torres. Então, essa é a discussão de fato que os municípios estão fazendo para essa atualização legal, tá ok? Então, para ajudar e colaborar com o participante, com o Otávio. Obrigado. Obrigado, Sandro. Tem uma resposta aqui para os respondedores, né, do Gustavo Carneiro. Ele é de Florianópolis, né? E ele prometeu que vai se empenhar em saber mais sobre o que nós expusemos aqui para ele aproximar-se do ecossistema manauara. Eu queria dizer Seja bem-vindo. Florianópolis está sequestrando muitos cabeções aqui de Manaus, hein? O ecossistema deles está um pouco mais adiante e eles desembarcam por aqui, quase que pegam o Sandro Breval. O Sandro fez doutorado lá em Santa Catarina, quase que ele fica por lá por causa dessa caça e captura de talentos. Eu queria fazer um comentário na fala do próprio Sandro, com relação a essa mineradora lá de Minas Gerais, que atua sem a presença, graças a Deus, né, porque é uma atividade bastante
desgastante, mas essa mineradora ela é o avanço, representa o avanço do 4.0 e da velocidade digital. A gente está vivendo esses dias uma coisa que o mundo inteiro está observando impactado, essa questão das 300 ou mais máquinas de garimpagem ilegal no Rio Madeira, né? Ontem eu estava conversando, trocando ideias com a Justiça Federal sobre isso, perguntando, e a coisa há um pânico geral, porque eles anunciaram que vão ficar à espreita da Polícia Federal, do Exército, seja lá de quem for, para recebê-los a bala lá no Rio Madeira. Por que eu estou citando esse exemplo, né? Nós já temos como fazer uma mineração sustentável no Amazonas, né? Nós já temos, primeiro, a necessidade de fazer isso. Isso já é o primeiro passo. Nós temos uma história de geologia aqui, já bem mais evoluída, mas já tivemos uma história do CPRM aqui no Amazonas, com trabalhos de prospecção. Nós vivemos aqui nos anos 70 do projeto Radan, que registrou todo o subsolo amazônico e deu conta da imensidade de riquezas minerais que nós temos. Então, é possível fazer uma mineração sustentável, com inteligência artificial, com tudo aquilo que a gente já tem como referência. O que não pode, por força de incentivos, de que não poderia incentivar, nós temos uma atividade de destruição, de despejo de mercúrio no Rio Madeira. Isso vai implicar em toda a calha amazônica, porque o Madeira é um dos principais afluentes do Rio Amazonas. Isso vai até o estuário, né, até a foz do Rio Amazonas. Então, assim, não é uma preocupação, é um absurdo que esteja acontecendo isso. Então, também é um alerta para nós todos de que nós temos que avançar no conhecimento para que nós saibamos tirar em proveito do Brasil e dos brasileiros e da humanidade os recursos que essa floresta tem, né? As soluções que nós temos de alimentos, de cosméticos, de fármaco, de energia, sem destruir a nossa galinha dos ovos de ouro. Tá? Eu queria saber se tem mais alguma questão de vocês. Se não tiver, eu queria passar para vocês três para as considerações finais e dizer que a gente vai estar de volta em breve na aproximação entre tecnologia da informação e comunicação e bioeconomia. É o nosso próximo debate. Começamos pelo... Sandro, começa pelo... Você foi o último, vai ser você o primeiro a se despedir agora. Bem, primeiro eu quero agradecer ao convite, a teu convite, Alfredo, por essa oportunidade e também agradecer a participação do Augusto e do Roberto Garcia. E um prazer sempre revê-los e debater sobre o tema, né? E o que eu faço aqui, uma reflexão final, exatamente que recentemente nós fizemos uma pesquisa, até com o apoio do CTI, onde o Roberto é coordenador, e que, na FEAM, e que nós tivemos algumas informações interessantes de resultado. Numa linha de produção, vejam, numa linha de produção, tinha-se cerca de 80 pessoas. Tá? Com a introdução de algumas tecnologias, essa linha de produção ela passou a ter 51 pessoas. Né? Bem, ou seja, a princípio nós tiramos 29 postos de trabalho. Antes de falar dos 29, eu vou dizer o seguinte, que esta linha aumentou
em termos de capacidade, 207%. Tá? Bem, para onde foram os 29%? Esse 207% de aumento de produtividade, esta linha ela tem fornecedores just-in-time, locais. Para eles atenderem essa nova demanda, eles tiveram que contratar, comprar máquina, abrir turno e etc. Uma boa parte dessas 29 pessoas foram realocadas nos fornecedores locais. Uma boa parte foi para a área de serviços, porque logísticos, porque, obviamente, você também traz como nós chamamos, né? Puxa esses serviços logísticos. Mas, então, 26 pessoas, de fato, foram realocadas. Bom, então, das 80, 3 não conseguiram realocação. Qual foi a razão? Foi a questão da formação. Então, de fato, fechando aqui, a entrada desta nova tecnologia, ela requer um olhar mais apurado sobre as nossas necessidades, nosso posicionamento, como Augusto colocou, a necessidade da visualização das necessidades fabris, mas também de capacitação, né? E que, obviamente, isso que talvez nos dê, de fato, uma alavancagem positiva quando da chegada efetiva da indústria 4.0, né? mas como também, por exemplo, tecnologia de conectividade como o 5G. Então, eu acho que essas seriam minhas considerações finais, Alfredo. Muito obrigado. E obrigado também aos pais aí pelo debate, tá bom? Até a próxima. Obrigado. Augusto. Perfeito. Uma palavra. Obrigado. Obrigado, Sandro, por lhe encontrar aqui. Obrigado, Alfredo, pelo convite, mas principalmente obrigado ao Roberto, que tão brilhantemente vem liderando aí a Fundação Paulo Feitosa, a FPF, seguindo aí o legado do grande desembargador Paulo Feitosa. Então, é fantástico a família que segue essa ideia, esse ideal, como a doutora Rosanila, como o Geraldo, enfim, como os que não fazem parte da instituição. Estou citando alguns dos filhos, né, mas são vários filhos, todos brilhantes, que atuam em diversos cantos da nossa cidade. Então, é uma alegria poder estar com vocês de alguma forma. Vocês vêm fazendo um trabalho realmente fantástico. Então, parabéns por abrir esse espaço e obrigado pela construção dessa conversa em conjunto. Eu diria que o grande desafio que nós temos é isso, é dialogar. A gente tem uma Amazônia onde muita gente gosta de falar e pouca gente gosta de ouvir. Há uma dificuldade que nós temos na nossa cidade e no nosso país sobre ouvir quem está na Amazônia. E eu acredito que a ciência pode ajudar a colocar essa luz no que realmente acontece aqui. Para quem está em Santa Catarina, imagine só que o estado do Amazonas tem praticamente o tamanho do Nordeste inteiro do Brasil. Então, quando as pessoas olham no Google, quando as pessoas olham no mapa, não se dão conta da imensidão que é a Amazônia. Eu falei apenas do estado do Amazonas, não falei de Rondônia, do Acre, de Roraima, enfim, de tudo mais que é a Amazônia. E ver esse horror que está no Rio Madeira, Alfredo, que você menciona, nos deixa com o coração apertado, apesar de sabermos que é um nada, mas é um nada que pode ter um impacto muito severo nesse ecossistema tão delicado. Então, é realmente um momento de agradecimento e também trazendo essa reflexão, entendo que a ciência pode construir as visões mais acertadas para que a gente não seja convidado a comprar e ficar do lado errado do balcão. O convite para não ter ciência, o convite para não ter academia, o convite para ser escravo, ele vai estar sempre posto. E o convite que a universidade vai seguir a fazer, esse convite mais libertário, esse convite mais do crescimento, do desenvolvimento, da geração de riqueza para o nosso próprio país. Eu, como professor da Universidade Federal do Amazonas, sou servidor público e eu não posso perder de vista isso. Eu sou um servidor do Estado. E como servidor do Estado, a gente tem que pensar no desenvolvimento do país e no que é melhor para a sociedade. E eu acho que nem sempre a gente fala aquilo que agrada aos ouvidos de multinacionais, nem sempre a gente vai falar aquilo que agrada aos ouvidos estrangeiros, mas a gente vai falar sempre o que agrada aos nossos sentimentos e corações do que interessa ao nosso país.
Então, esse é o convite que eu faço. Eu sou pago para isso, como eu costumo dizer. Além de obrigação moral, é uma obrigação legal. Então, eu preciso falar o que eu acredito e a gente precisa estar do lado certo do balcão, porque o convite que vai existir, que vai vir, é para que a gente seja mero consumidor de tecnologia. E já chegou a hora, por meio da FPF Tech, por meio da UFAM, por meio da UEA, por meio do IFAM, da UFSC, que me acolheu também no meu mestrado lá em Santa Catarina, de parte da nossa audiência, que a gente possa se posicionar como brasileiros que somos para criar riqueza na região, usando 5G, usando Pirarucu e usando todo esse potencial que nós temos para efetivamente ser usado e não para ser espoliado, como é o que vem acontecendo desde sempre. Afinal, não precisa nem colocar data de início nessa espoliação, que a história é ampla desse assunto e eu desconfio que antes dela ser registrada já acontecia. Então, fica esse agradecimento imenso para que o legado do desembargador Paulo Feitosa seja honrado, para que o legado de todos, do professor Samuel Benchimol, que eu citei também, do Guimarães Rosa, enfim, de todos que vieram antes de nós, seja honrado. Então, muitíssimo obrigado, Alfredo, muitíssimo obrigado, Roberto, que apresenta aqui a FPF, e sinta-se em casa quando estiver na UFAM, sinta-se em casa quando estiver, certamente, tenho certeza disso, na UEA, ou em qualquer instituição de ensino no nosso estado. A gente está comprometido, completamente comprometido com o desenvolvimento da Amazônia, do Amazonas e do Brasil, ao contrário do que alguns falam e apregoam. O que a gente precisa é aproximar as pessoas que querem desenvolvimento do lado do empresariado, das pessoas que querem desenvolvimento do lado da academia, e juntar essas pessoas. E o papel dos institutos de pesquisa é valiosíssimo para isso, o papel da imprensa é valiosíssimo para isso. O Alfredo aqui como editor brilhante que é do portal Brasil Amazônia Agora, que edita tão bem esse portal fundamental para a nossa região, assim como edita os trabalhos muito interessantemente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, que tem feito também um papel muito importante. Então, é isso. Seu agradecimento e esperança de um futuro melhor e mais próspero para o Brasil, e não só para empresas multinacionais. Nada contra as multinacionais, elas são todas muito bem-vindas, sem xenofobismo, mas a gente precisa estar do lado certo do balcão. E o que a gente quer é produzir tecnologia para o mundo, e nós temos condições para isso. Obrigado, Alfredo. Obrigado, Roberto. Muito bem, Augusto. Sempre brilhante, sempre com cabeça universal. Roberto, olha, você foi o cara mais demandado hoje. Você é o nosso guru da instituição que nos patrocina nesse momento, né? Nos apoia. E eu queria as suas palavras finais, e a partir delas eu faço a sugestão para o próximo evento. Roberto Garcia. Na verdade, o ser mais demandado me colocou a barra lá em cima, estando lá com o Sandro e com o Augusto aqui, escutando como é que eu vou responder, né? É uma responsabilidade muito grande. Mas eu queria terminar agradecendo em nome de mais de 280 profissionais que fazem parte do nosso time aqui. A gente tem muito orgulho de estar contribuindo com a região aqui, gerando emprego, trazendo novas tecnologias. A preocupação do Augusto é legítima, né? A gente precisa gerar produtos com valor agregado, não vender matéria-prima e comprar produto com valor agregado. Então, a gente tem muito orgulho de poder estar gerando emprego, gerando novos negócios, fazendo com que a riqueza aqui do Amazonas, das empresas com que a gente trabalha, elas se multipliquem e que saiam para fora do país. A gente tem várias demandas que são desenvolvidas aqui, que estão rodando fora do Amazonas. A gente tem muito orgulho de receber as pessoas aqui e as pessoas ficarem espantadas, né, com as coisas que estão acontecendo aqui na FPF Tech, na nossa região. Então, só agradecer aí a oportunidade ao Alfredo, né, pela brilhante mediação, aos meus companheiros de batalha, Augusto, Sandro, são pessoas que estão sempre juntas nessa batalha aí de fortalecer o ecossistema, de garantir, trazer aqui para a região riqueza, garantir que nossos filhos possam ter onde estudar, onde trabalhar, onde
criarem suas famílias com o máximo de orgulho e prazer. Agradecer aí a Rejane, o Otávio, as pessoas que trabalharam para poder viabilizar esse evento, né? E deixar uma mensagem de muito otimismo, porque, na verdade, é o que eu vejo e é no que eu acredito e é por isso que eu trabalho. Tem muita coisa acontecendo aqui. Nós estamos aqui com o Gustavo, lá, o companheiro lá de Florianópolis, né? Eu tive lá no último Startup Summit, eu vi e saí com muito orgulho de ser brasileiro, porque aquilo lá é resultado do nosso país, não é só Santa Catarina. Eu morei lá em Joinville, eu vi tudo aquilo lá acontecer, começou há 30 anos atrás, hoje é essa a realidade, e o que eu posso dizer é que não vi nada lá que a gente não possa fazer aqui, que nós não vamos demorar 30 anos, nós vamos ser muito mais rápido, porque a gente tem vários casos de sucesso já no país, não vamos reinventar a roda, né? E que, com muito otimismo, eu digo que a gente está no caminho certo e é esse tipo de iniciativa que vai fortalecer a certeza de que o nosso ecossistema está efetivamente trabalhando em conjunto para gerar essas riquezas locais. Muito bem, muito bem. Que debate maravilhoso, viu? Vocês três aí já estão escalados para o próximo. A ideia do próximo debate seria de nós aproximarmos os dois programas prioritários do CAPDA, né? do Comitê de Gestão dos Recursos de P&D da SUFRAMA, que seria localizar as sinapses de aproximação entre a FPF, né, a excelente ideia que é essa intuição do desembargador Paulo Feitosa, e as ações que estão sendo levadas a efeito nas startups do interior. Pode falar, Roberta. Na verdade, são 3 programas prioritários, né? A gente tem programa prioritário que a coordenação é da Softex, que é de empreendedorismo inovador. Outro programa prioritário é de indústria 4.0. E o outro programa prioritário é o de bioeconomia. Sim. São 3 programas prioritários que a gente tem vigente e estamos trabalhando para colocar de novo na pauta os 2 outros que saíram temporariamente da pauta. Perfeito. Então é isso. Junte-se aos bons, né? Serás um deles, né? A tua companhia, Roberto, a tua companhia, Sandro, Augusto, são companhias de que precisamos para somar esse desafio de que falou Augusto, de produzirmos inovação tecnológica a partir da floresta, né? Tecnologia do chip e do cipó, né? Do qual nós precisamos. Muito obrigado a todos, aos nossos internautas convidados. Até a próxima. Agradeço também, Roberto, ao pessoal da FPF Tech, da Rejane, que é imbatível como colaboradora de tudo que a gente possa fazer, e o Otávio, que está também aí na linha de frente dos trabalhos nossos. Muito obrigado, tenha um bom fim de semana e até a próxima. Até mais.